Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. As crianças guineenses são pobres. Existe uma necessidade muito grande quanto à ajuda na educação dessas crianças. A primeira coisa que Jesus fez antes que o sol brilhasse, ele saiu de madrugada, ainda escuro, pela manhã, para orar. Se formos corajosos e seguirmos em frente, seremos vencedores com a ajuda de Deus. Nós estamos de volta com mais um programa Desafios e hoje meu abraço especial vai para os nossos pequeninos, para as nossas crianças, porque nesta segunda, dia 12, elas estão em festa e o programa de hoje é especial. No primeiro quadro eu converso com o casal Vitor e Priscila Viola. Eles que desde criança, criados na igreja e atualmente estão na Guiné-Bissau fazendo um trabalho fantástico também com as crianças. No quadro de variedades eu tenho uma palavra especial para o seu coração. Depois temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial para as nossas crianças. E este barulhinho, é esse mesmo que você acabou de ouvir, convidando você para assistir o nosso programa e você pode convidar outras pessoas, porque nós voltamos em instantes. No dia 12 nós comemoramos o Dia das Crianças e hoje nosso programa é especial. E para falar um pouco sobre o tema, eu convidei o casal Viola, Vitor e Priscila. Eles que trabalham na Guiné-Bissau e desenvolvem um trabalho fantástico com crianças também. Vitor, uma alegria receber no programa Desafios. Alegria. Priscila, alegria, viu? Receber vocês. Vitor, nesse dia 12 nós comemoramos, o Dia das Crianças e o programa de hoje é especial. Queremos conversar um pouco sobre crianças, apesar que vocês não são tão crianças, né? Mas foram chamados quando quase que crianças para trabalharem para Jesus, não é isso? Exatamente. Eu, quando recebi de Deus essa vocação, eu tinha 14 anos de idade. Eu estava em uma sala de aula, quando fazia um curso de missiologia, quando Deus falou muito forte ao meu coração, recebendo informações do campo missionário, e eu não poderia ficar indiferente quanto àquelas informações. Foi então que eu entreguei a minha vida ao trabalho missionário. E a Priscila, com quantos anos? Eu tinha 12 anos e eu ajudava no ministério da igreja, se envolvendo no departamento de missões, ministério infantil. Comecei a me envolver nos evangelismos que eram realizados nas feiras. Agora, vocês foram assim, nascidos e criados na igreja? Sim. É isso? Qual a importância das crianças serem educadas, os pais levarem os filhos para a igreja? Há uma grande importância de você nascer na igreja, instruído em uma educação cristã, e você cresce com aquele ensinamento, aquela educação, e aquilo fortalece a sua vida e não permite que você se desvie desse caminho. Sim, há uma grande importância, porque na igreja a criança ela aprende muitas coisas, como não se envolver com as drogas, na prostituição, muitas coisas que ajudam até mesmo a forjar o seu caráter em Cristo. Isso é uma grande bacana, importância. né? Mas, Vitor? Muito importante, muito importante. E vocês estão lá na Guiné-Bissau também desenvolvendo um trabalho com crianças. Com crianças. Porque tivemos essa educação cristã, crescemos no lar cristão, com esses princípios importantíssimos. E hoje queremos levar também isso às crianças para o país que estamos atuando hoje como missionários, que é Guiné-Bissau. Ô Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as crianças de Guiné-Bissau. Como é a vida dessas crianças? As crianças guineenses são pobres. Existe uma necessidade muito grande quanto à ajuda na educação dessas crianças. São crianças que comem uma vez por dia, muitas delas, e nós trabalhamos hoje na área da educação, lá em Guiné-Bissau,
ajudando essas crianças, dando esse suporte. Por exemplo, quando se iniciou o ano letivo em 2014, nós vimos as nossas crianças andando, né, até a escola, andando quilômetros, porque suas casas são longe da aldeia, e caminhando com uma sacola, levando um caderno dentro daquela sacola. Às vezes o caderno se perdia no caminho, o lápis, a sua borracha, e ali nós então fizemos uma pequena bolsa para essas crianças, porque vimos a tamanha necessidade. Choramos ao ver aquelas crianças levando o pouco material escolar que tinha para a escola dentro de uma sacola. Quer dizer que essas crianças iam para a escola a pé e perdendo, inclusive, o material escolar? A pé. Sim. Muitas delas chegam sujas, principalmente no período da manga, né? Algumas doentes, nós tratamos também na escola com medicamentos. Eu, inclusive, cheguei a montar lá uma pequena farmácia para poder atender as nossas crianças, porque muitas delas às vezes chegam doentes na nossa escola. Guiné-Bissau é um país muito carente, muito pobre. Muito pobre. Guiné-Bissau está classificada hoje entre os 10 países mais pobres do mundo e está em 5º lugar. Sim. Agora, o que fez, Vitor, vocês saírem do Brasil, você e Priscila, do meio da parentela de vocês, essa vida boa nossa, desse país bacana que é o Brasil, para ir para a África? O que fez, pastor Eli, foi o amor a Deus, e esse amor é algo tão forte que está dentro de nós que nós não conseguimos conter esse amor só para nós. Então decidimos, vamos nos entregar ao trabalho missionário e vamos levar, né, esse amor a pessoas que ainda não foram alcançadas por este amor. Como Guiné-Bissau hoje está dentro da janela 1040, entre os povos não alcançados. Então fomos para Guiné-Bissau atender essa vocação e levar esse amor de Cristo aos corações das nossas crianças guineenses e também do povo guineense. Vitor, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para receber este Jesus que, sabe, sensibiliza inclusive para a gente aqui, saber, pessoas como vocês que deixaram tudo para ir para um país tão carente e falar do amor de Deus para eles? Bom, eu não conheço a sua vida, minha amiga que está agora nos assistindo, mas eu sei que o nosso Pai que está no céu, Ele muito bem conhece a sua vida. Entregue a sua vida para Ele, deixa Ele morar dentro de você, deixa Ele transformar a sua vida. Ele pode e é o único que tem o poder de mudar a sua história. O que você precisa é deixar Ele fazer isso. Jesus é bom, Ele é muito bom. Vitor e Priscila, quero agradecer por vocês terem atendido o nosso convite. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Okay. Nosso programa hoje é especial para as nossas crianças. E desde pequeno foram convidados por Jesus, né? Estão até hoje. Até hoje. Até E hoje. permaneceremos. Em nome de Jesus, até né? o dia em que Ele voltar. Amém. Amém? Para você que está em casa, hoje eu conversei com o casal Viola, que é o Vitor e a Priscila, esse casal simpático. Eles estão lá em Guiné-Bissau. Uma das palavras mais repetidas foi o amor. E ninguém mais nos amou do que Deus. E um cuidado que Jesus sempre teve foi com as crianças. E por isso nós estamos fazendo esse quadro especial para você que está nos assistindo. Que ainda que você seja adulto, você precisa se tornar uma criança. E você que é uma criança, que você venha aprender a amar as coisas de Deus. Para isso é necessário simplesmente abrir o coração e deixar o Cristo vivo entrar, morar dentro de você. Olha, feliz Dia das Crianças, Desafios volta já. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, verso 28, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí tem algumas perguntas que vale a pena a gente refletir o quanto nós estamos comprometidos
com o crescimento do reino de Deus, com a implantação do reino de Deus, que é levar Jesus Cristo às pessoas, às famílias, às comunidades, às cidades, até mesmo outras nações. Verdadeiramente eu estou comprometido com a implantação do reino de Deus? Uma segunda pergunta: as minhas atitudes estão de acordo com as minhas palavras? Nós não podemos ficar iludidos, porque as pessoas estão nos observando e elas sabem se nós estamos nos dedicando, se verdadeiramente eu estou produzindo ou não. Uma terceira pergunta: estou preocupado em fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Porque a vontade de Deus, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E mesmo nós sabendo disso, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, muitas vezes nós colocamos a nossa vontade sobre a vontade de Deus, ou seja, nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Faço parte dos que assistem ou dos que praticam? Dos que murmuram ou dos que incentivam trabalhando? Porque às vezes a gente fica só torcendo, mas não colocamos a mão na massa, não produzimos, não investimos, nem o tempo, nem financeiramente, e às vezes nem orando também. A gente fica só falando. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá no capítulo 1, dos versos 35 a 39 de Marcos, a gente aprende com o nosso padrão, com o nosso modelo, aquele que foi o exemplo, nosso Senhor Jesus. E ele nos ensina que não existe implantação da obra de Deus sem oração. A primeira coisa que Jesus fez antes que o sol brilhasse, ele saiu de madrugada, ainda escuro, pela manhã, para orar. O seu meu irmão Tiago diz que a oração ela é poderosa e ela é eficaz. Todas as vezes antes de nós gravarmos aqui, nós oramos e pedimos que Deus abençoe os nossos trabalhos. Você tem esse hábito de orar pedindo o auxílio de Deus para que Ele abençoe tudo aquilo que você vai fazer? Jesus nos deu esse exemplo, basta você abrir lá, Marcos 1, a partir do verso 35. Uma segunda coisa que Ele nos ensina é sobre uma expressão. Os discípulos, quando descobriram onde Jesus estava, disseram para ele: todos estão te procurando. Às vezes isso soa agradável aos nossos ouvidos. Todos estão te procurando. O ego, pode crescer. Mas não foi esse o sentimento, nem o ensino de Jesus. Jesus sabia com clareza o que devia fazer e não ficava disperso. Muitas vezes nós perdemos a nossa concentração e hoje o que não falta, são ferramentas, a tecnologia aí para nos dispersar. Naquela época não havia WhatsApp, não havia o Twitch, não havia, mensagens, telefone, mas o diabo sempre existiu para tentar tirar a gente do foco. E você precisa vigiar nisso. Jesus não se deixou impressionar pelas palavras dos seus discípulos, falando que todos ou uma multidão estava procurando ele. Ele tinha um chamado. E o coração de Jesus ardia para que outras pessoas pudessem conhecê-lo, conhecer os seus milagres, conhecer a paz que somente Ele poderia dar para os necessitados, para os carentes. Jesus nos ensina uma outra coisa. Ele tinha esse foco, ele era determinado, concentrado. Um dos executivos, um amigo que eu tenho em particular, ele disse que uma das maiores dificuldades do ser humano é a concentração. A gente se dispersa com muita facilidade. Mas Jesus não. Jesus disse assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim, está lá no verso 38 de Marcos capítulo 1. Então, Jesus não se impressionou porque já havia uma multidão atrás dele. Eu não posso me impressionar por causa do número de telespectadores do programa Desafios,
ou até mesmo dos seguidores da nossa página, nós precisamos continuar avançando e levando esse Jesus que muda a história das pessoas para outros povos, para outras comunidades, para que eles possam conhecer o poder de Jesus de mudar a história das pessoas. Jesus nos ensinou assim. Precisamos fazer jus ao chamado que nós recebemos de Deus. Outros, até consagrados, têm seus títulos, às vezes o pastor, pastora, bispo, tem até apóstolo, diáconos, obreiros, e usam as suas credenciais, mas credencial não trabalha não, filho. Credencial não fala. Você precisa abrir a sua boca. De repente, você pode parar agora e pensar: qual foi a última vez que você falou do amor de Deus ou de Jesus para as pessoas? Jesus, ele sabia que ele estava aqui por um tempo determinado e ele não podia perder o seu tempo. Por isso, ele nos ensina, logo em Marcos, no primeiro capítulo, sobre a importância de nós continuarmos avançando, a extensão do reino de Deus. Precisamos honrar a Deus sobre o chamado que recebemos e até mesmo a consagração. Mas eu quero fechar esse bate-papo com você, essa reflexão, porque nós não precisamos de ir para longe. Muitas vezes a gente usa isso como desculpa. Você pode simplesmente atravessar a rua e falar de Deus para as pessoas. A nossa África está aqui, pertinho, 700, 800 quilômetros do nosso Nordeste, aqui no sertão da Bahia. Que coisa triste. Você precisa conhecer a nossa África aqui bem pertinho. Às vezes nós queremos falar do amor de Deus, de Jesus, em outras nações, e devemos, mas precisamos ganhar Jerusalém primeiro. Jesus foi para a região da Galileia, e a região da Galileia não era tão grande assim. Ela media 80 quilômetros de norte a sul e 58 de leste a oeste. Eu tive o privilégio de estar em Israel 3 vezes e conheci a região da Galileia. Sabe, a região é muito pertinho. Nós aqui de Vitória, talvez 80 quilômetros de Vitória a Rio Novo do Sul, para o norte do estado, bem antes de Linhares, bem antes de Colatina. Ou seja, eles andavam tudo a pé, naquelas comunidades, naqueles pequenos grupos falando, sabe, sobre as boas novas. O reino de Deus transforma as pessoas, mas só vai transformar onde o reino chegar. E Deus está esperando que eu e você, nós nos levantemos, sabe? E vamos para o campo. Vamos abrir a nossa boca, use os seus dons, os seus talentos. Qual foi a última vez que você cantou, que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você falou de Deus para as pessoas? Qual foi a sua última viagem missionária? É uma boa reflexão. São perguntas que nós temos que ter as respostas. E as respostas estão, sabe aonde? Nas nossas atitudes. Então, o reino de Deus precisa ser pregado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Você que está me assistindo, você que já é um cristão, às vezes até desviado, hoje você pode fazer um concerto com Deus. Você que ainda não é um cristão, você precisa conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus a gente conhece através da pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Agora eu gostaria que você anotasse na sua agenda, no dia 31 de outubro, às 8h30 da manhã, estará acontecendo uma caminhada de oração pela nossa juventude. Mães de joelhos, filhos de pé, do Ministério Débora. Você não pode ficar de fora. A oração, ela é poderosa e eficaz. Venha, traga os seus filhos e vamos participar desta campanha, quando nós vamos pedir a ajuda de Deus para contribuir, para ajudar a nossa juventude. Dia 31 de outubro, 8h30 da manhã, saída da Praça dos Namorados, Mães de Joelhos. E você vai ver os seus filhos de pé. É o Ministério Desperta Débora. Eu gosto de uma história sobre um capitão que estava na guerra. Vendo que as coisas iam mal no campo de batalha, ele ordenou ao corneteiro que soasse o toque de retirar. Acontece que o corneteiro titular estava doente naquele dia e no lugar dele estava um substituto que acabou tocando o toque de avançar. No começo o capitão ficou furioso, mas os soldados, atendendo ao chamado,
atiraram-se contra os inimigos e os derrotaram. Depois que a batalha havia sido ganha, o capitão perguntou ao corneteiro por que ele havia desobedecido a ordem. O corneteiro respondeu: "Desculpe, senhor, sou novo no cargo e até agora só conheço o toque de avançar." Pois bem, Deus procura homens e mulheres que só conheçam o toque de avançar. Arthur Matthews, que foi missionário na China, disse que Satanás se dá muito bem com os cristãos quando eles estão na defensiva, detendo-se ou desertando. Disse também que se estivermos resolvidos a vencer o inimigo em nossos corações e em nossa sociedade, devemos estar sempre na ofensiva. Por isso, eu lhe digo, não se deixe intimidar pelos problemas, pelas ameaças ou pelas preocupações. Siga em frente. Precisamos ter coragem e lutar as batalhas para as quais o Senhor nos chama. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz assim: Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Guarde essas palavras no seu coração. O Senhor está com você. Portanto, não desista. Se formos corajosos e seguirmos em frente, seremos vencedores com a ajuda de Deus. Conquistaremos grandes triunfos para a glória do Senhor. E nos tornaremos, ao longo do processo, pessoas melhores, incorporando ao nosso caráter as marcas do Espírito e os valores do seu reino. Esses são os benefícios que as batalhas proporcionam aos guerreiros celestiais. Portanto, até o triunfo, siga em frente. É isso. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios e agora com um videoclipe especial para as nossas crianças. Feliz Dia das Crianças! E olha, Jesus falou que quem não voltar a ser criança não vai entrar no reino dos céus. Então, vamos ser crianças, vamos voltar a brincar e principalmente com os nossos filhos. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Graças a Deus. E tudo que era torto, Jesus endireitou.
Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.